Stone House, Conservadora 24 Horas e Cabral Negócios Imobiliários, com o apoio do Instituto de Gastroenterologia e Saúde, Dr. Luiz Augusto Cabral, e César Lopes Máquinas. Cabral tem um filho. O Vitor, em 2008, a gente tinha um restaurante às margens da BR-116, lá no restaurante Socorro, e houve a oportunidade de comprar uma loja de ferragens que já existia há alguns anos, que estava em decadência, né? Não tinha fluxo mais de pessoas, nada, e isso apareceu, a gente tomou isso como um desafio. Falei assim, vamos comprar para a gente erguer o negócio. Então, em 2008, a gente adquiriu essa Ferragens Primos, que já existia o nome de Ferragens Primos, a gente resolveu manter, que localizava do lado da farmácia do Juarez, a rede Inova ali no centro, na Custódia Junqueira. E ali foi o pontapé inicial para a gente começar o nosso negócio. muito bem, vocês então tinham experiência do comércio, de lanchonete, de bar, Isso. né? É lanchonete e restaurante que o meu irmão praticamente ele tocava, que na época eu trabalhava fora, e ele tocava um restaurante que era a sociedade nossa na margem do BR-116. Vocês imaginavam, Vitor e Vinícius, que naquela época, né, vocês tinham assim a percepção de que o negócio tomaria essa proporção que tomou? Eu acho que não, nem eu, nem, Não. nem eu, nem ele, porque assim, a gente pegou uma loja praticamente de 30 metros quadrados, era dois funcionários, ou eu, como na época eu vim trabalhar um tempo, e a gente não imaginava que ia ter uma proporção de crescer em tamanho de estrutura e de atendimento. Então, assim, a gente almejava um comércio futuro, mas não tão numa proporção tão grande. Eu gostaria de saber, assim, a opinião de vocês, porque eu também, com a minha família, com amigos, você só consegue alcançar o objetivo se você tiver apoio, né? Correto. Com vocês, né? Qual foi o papel da família nessa trajetória, especialmente falando aqui dos amigos, eh, enfim, a família de um modo geral, mas também dos amigos, daquelas pessoas que ficaram ao lado de vocês para apoiar, para incentivar. Eu acho que tudo na vida tem uma base, né? A base nossa sempre foi a nossa família, né? Meus pais, minhas irmãs, minha irmã, que eu tenho uma irmã, minha esposa, a esposa do meu irmão, que é a Luciene. E além de tudo, cara, a gente, graças a Deus, a gente tem uma rede muito grande de amigos, que a gente já vai para a terceira mudança, né? Então, assim, a gente vê quanto que a gente é reconhecido, a gente tem apoio, que todas as mudanças que a gente fez, mudamos, essa é a terceira mudança, que eu falei, e sempre, toda vez que o calo apertava um pouquinho, em questão até financeira, questão de mão de obra, a gente tinha a família para dar o alicerce e os amigos para nos apoiar. Então isso é muito importante. Eu imagino, eu não sou empresário, né, que dependa de um ponto comercial, que a gente sabe a importância de um ponto comercial, né? Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, porque vocês estão para inaugurar, né, a sede própria, né, bem localizada, e isso é fruto aí de 20 anos de estrada, Trabalho. né? Não é da noite para o dia. Mas vocês, ao assumirem o atual ponto que vocês estão ainda na Getúlio Vargas, foi um grande desafio, porque é um baita ponto, né? Assim, em termos de tamanho e eu imagino que em termos de custo também, né? Pensaram, hesitaram, como é que foi? É sempre desafiador, né? Já de cara ter um grande investimento, uma grande, vamos dizer,
uma grande parcela de pagamento para você dar pontapé inicial sem perspectiva nenhuma. Investimento também na Investimento. formatação do imóvel, né? Sim, sim, sim. Porque ali funcionava um supermercado, É. vocês transformaram A maior num material de preocupação é construção. assim, a gente foi para um estabelecimento grande, era preencher o espaço que ali existia, sendo que a gente talvez não teria estoque suficiente para preencher e não ficar aquela lacuna dentro de um imóvel daquele, e também a parte financeira de arcar com um gasto tão grande que era um imóvel daquele. Só que no momento que a gente inaugurou, a gente viu que o que a gente tinha já deu para suprir bastante. E quando a gente inaugurou, logo após aí veio a época da pandemia, a gente pensava que ia ser um processo ruim para a gente, só que a rede de material de construção, como quase ninguém saía de casa, não tinha lazer, não tinha nada, resolveram investir na própria casa, no próprio lar. Isso, a pandemia deu uma alavancada na rede de material de construção, não só em Leopoldina, mas no Brasil todo. Foi a época que a rede de material de construção mais vendeu no Brasil. Dos últimos, vou falar dos últimos 20 anos, foi no período de 2019 e 2020. Ou seja, ela soube se adaptar Isso. àquela realidade. Aquela realidade, isso aí. Né? E aí as entregas, e depois eu acho que foi um aprendizado que permaneceu, né? Permaneceu, isso aí. A chamada venda online. A venda online, mas não é só assim. A gente viu que com esse, vamos falar assim, com essa pandemia que teve esse caos, o pessoal soube mais procurar, a pessoa procurar, aí o cliente foi lá naquela época comprar um parafuso, viu a questão do nosso atendimento e tudo, e tornou o cliente fiel até hoje. Fidelização é fundamental, né? Fundamental. Vocês sempre moraram na roça. Correto. Né? E eu falo isso com muito carinho, né? Porque a minha sim. família também veio do campo. Vocês tiveram também a oportunidade de estudar no Cefet. Sim. Cefet aqui de Leopoldina, Isso, né? uhum. Foi uma mudança de rota na vida de vocês, o estudo numa escola como o Cefet? Eu posso falar, meu irmão, a gente estudou, fizemos eletrotécnica praticamente ele fez eletromecânica, ele fez num ano, eu fiz no outro. Então, assim, a gente vê qual a importância do Cefet, né? E eu falo assim, a gente tem o comércio, tem tudo, mas eu falo que tudo que a gente tem hoje é graças ao Cefet e ao Estúdio Leopoldina. Porque, assim, a gente trabalhava na roça, eu fiquei mais tempo trabalhando na roça, eles são um ano antes de mim, mas a gente começou a trabalhar com 12 anos, roçando pasto, botando corga a dia, e na época era um dia de serviço custava R$ 5. Que hoje em dia não dá para comprar um refrigerante se bobear, um salgado. Então, assim, o primeiro salário que a gente teve com 12 anos de idade foi R$ 5. Um dia inteiro trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde. E essa, eu vou interromper só um minutinho, mas você retoma. Essa subvalorização do homem da roça, não vou falar o homem do campo, o homem da roça, ela continua muito até hoje, né? Muito, É muito mal remunerado. O trabalhador brasileiro, de um modo geral, mas quem está no campo ali trabalha muito pesado, né? Muito pesado. Já não é à toa que hoje em dia já serviço do campo, da roça ali, está bem escassa. Tem dificuldade, né? Muitos encontrar produtores caseiro. rurais reclamam dessa falta de mão de obra. Tá, aí vocês trabalhavam ali naquela lida diária então, estudava no Cefet à noite. À noite. Pegava Aí, ônibus? Vinha de um ônibus, a gente vinha no ônibus, voltava 11h30 da noite para chegar em casa, para fazer as coisas, para poder levantar no outro dia para trabalhar e vir pro Cefet. Os pais ainda eram vivos? Ainda são vivos. São vivos? São vivos, moram no sítio até hoje. Quais as idades do pai e da mãe? 71 anos. 71. Todos dois, ambos. E vocês têm uma irmã? Uma irmã, isso, né? Mais velha. Ela fica na cidade ou fica com Ela fica na cidade, ela pais? trabalha hoje em dia no comércio também. No comércio. Comércio e escritório. Né? Escritório. Mas se não fosse o Cefet, e digo o Cefet enquanto instituição, poderia ser outra, mas no caso do Cefet, se não fosse vocês terem acesso a esse nível de estudo, vocês ia continuar na roça. Eu não via grandes oportunidades sem ser o Cefet, não, entendeu? Meu irmão, depois do Cefet, ele fez um curso técnico de enfermagem, resolveu trocar um pouco a área. Mas, assim, o que me levou para fora, para conquistar um pouquinho o Brasil, foi o Cefet. Você chegou a trabalhar na Petrobras? Eu trabalhei, a gente fez estágio, o primeiro estágio foi na Bielgo Mineira, que hoje em dia é a ArcelorMittal, em Juiz de Fora. Eu fui efetivado, meu irmão infelizmente não foi, fiquei na Bielgo durante 5 a 6 anos. Saí da Bielgo, fui trabalhar embarcado até 2009,
na Mendes Júnior para a Petrobras. Saí em 2009, vim, me qualifiquei inspetor de elétrica, que é um cargo na época só tinha 60 pessoas no Brasil. Através do Cefet eu consegui graduação para conseguir esse curso de inspetor de elétrica da BNT. Aí depois eu trabalhei na ANEEL, na Energisa, trabalhei na Vale do Rio Doce e voltei a trabalhar para a Petrobras em 2014. E aí decidiu pôr um ponto, pelo menos um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula foi quando a gente adquiriu a franquia do ABC em 2019, que eu resolvi dar dar uma pausa na vida de trabalho como funcionário. Então, assim, eu já tinha um menino, que é o Antônio, meu filho, estava pequeno e eu ficava muito fora, ficava 20, 30 dias fora de casa, e eu resolvi dar uma pausa naquele momento. Na sua vida profissional, enquanto profissional da área de técnico. De técnico. Uhum. Antes de falar sobre a sua parceria com o ABC, você mencionou que o Vitor também fez enfermagem. Você chegou a atuar profissionalmente? Profissionalmente, não. Eu antes, quando eu estava fazendo Cefet, terminei o curso no ginásio, aí comecei a trabalhar no hospital, na Casa de Caridade. Trabalhei lá 1 ano e 9 meses. Aí apareceu a oportunidade de fazer estágio lá na Belga, ArcelorMittal hoje. Aí fui para lá, fiz estágio, infelizmente não foi efetivado. Aí voltei e comecei a trabalhar no Posto Purisa ali no restaurante, como gerente. E aí surgiu a tal oportunidade de pegar a loja em 2008? Aí do restaurante ali que eu era gerente, apareceu a oportunidade para ir lá para o Socorro. Comprar uma tá. Pegamos a da rodovia. Da rodovia. Aí fomos para lá, ficamos 5 anos lá no restaurante. Mas nesse meio tempo a gente estava aqui já em 2008 a gente estava com a loja. Muito bem. Agora, essa decisão de vocês adquirirem a franquia ABC da construção e mudar para um ponto maior na Avenida Getúlio Vargas, né? Uhum. Vocês deram esse importante passo. O que motivou essa decisão naquele momento? Então, a gente almejava, a gente estava na Doutor Consultório Junqueira, na antiga Eletroid, numa loja grande. A gente almejava uma loja maior, mas sabia que nossa loja só dentro de um ponto daquele não dava. Então, a gente resolveu fazer uma parceria, adquirimos a franquia do ABC, que uma ia agregar a outra. E, na verdade, aconteceu isso. A gente agregou valor ao ABC e o ABC agregou valor à nossa loja. Com isso, a gente conseguiu, na época que a gente adquiriu a franquia, a gente dobrou as vendas do ABC, que ele era uma loja própria que tinha, e a gente dobrou as vendas da Ferragens Primos, mudando para Getúlio Vargas. Então, assim, naquele momento foi um passo muito importante que ajudou bastante. E ambas lojas muito bem localizadas, né? Na Custódio Junqueira e na Carlos Lúcio. Isso aí. Né? Agora, nesse período, ou desse período, quais aprendizados que essa fase trouxe para vocês como empresários? Porque por mais que vocês relutem em receber esse rótulo de empresário, a partir do momento que vocês adquiriram um posto, depois tinham também uma loja, vocês já estavam empreendendo. E aí só foi num crescendo, né? Isso. Então, qual o aprendizado? Então, cara, quando você faz parte de uma grande rede, a gente vê que eles têm umas metodologias de trabalho, de venda, que agregam um pouco, entendeu? E uma coisa que mais a gente viu foi o contato, a gente aprender a fazer o contato com o construtor, com um profissional, um arquiteto, um engenheiro. Então isso, naquele momento, com o ABC, isso possibilitou a gente estreitar esses laços com um profissional da área, entendeu? Ah, muito bem. O modelo de franquia, ele atendeu às expectativas? O que vocês destacariam como positivo e desafiador? Então, atendeu as expectativas, sim. Então, como na época o ABC ainda ele estava igualzinho a gente caminhando, eram 50 franquias que tinha, hoje em dia são mais de 500. E o ABC é em Minas? O ABC, na verdade, a sede dele era em Juiz de Fora, a sede é em Juiz de Fora, e hoje a gente está presente em 10 estados do Brasil. Né? Mas aí, então, esse modelo na época, correspondeu? Então, correspondeu bastante. A gente tinha um contato muito próximo entre o franqueador e a gente. E isso estreitava. E assim, com o crescimento, foi ficando difícil. Não é que ficando difícil o diálogo, mas assim, começou a aparecer normas, maneira de seguir diferente. Então, assim,
dificultou um pouco a nossa vida, entendeu? Logística um pouquinho apertada. Aí vocês, recentemente, anunciaram o encerramento da parceria, né? Isso. Com a franquia e o fortalecimento da marca própria Ferragens Primos. Isso aí. Como é que foi tomar essa decisão? E é um ponto final numa parceria que aconteceu de maneira tranquila? Como é que vocês estão nesse momento? Então, foi assim, um ponto final que a gente resolveu dar, um momento assim. O que a gente resolveu? O Gozens falou, resolveu fortalecer a Ferragens Primos. Então a gente resolveu repassar a franquia. Para isso a gente poder investir na nossa própria loja, investir no nosso próprio ponto, tudo. E isso foi uma decisão que a gente tomou junto. Então, assim, não, vamos sair um pouquinho fora do que a gente tem hoje para a gente poder investir num negócio próprio, que é nosso, entendeu? Isso aí pode representar mais liberdade, É isso. mas tem mais responsabilidade também, Tem, né? É porque assim, o ABC, o diferente da franquia do ABC ir para uma loja de material de construção comum, o ABC ele mantém o estoque dele, entendeu? Você, como vou citar aí, um vendedor da Ambev. O vendedor da Ambev ele vende e no final do mês ele tem a comissão e o estoque é da Ambev. Mesma coisa é uma franquia do ABC. A gente vendia o estoque do ABC, a gente fazia um pouco da logística e entrega, mas assim, a gente não tinha poder de compra, poder de precificação, e a gente tinha que seguir uma tabela. Então, assim, quando a gente é proprietário, a gente tem poder de compra, a gente vai comprar, negociar preço de compra, negociar preço de venda, conseguir um desconto maior para o cliente, conseguir um parcelamento, e quando você é franqueado, você é bem regrado ali, bem engessado, entendeu? Tá, vocês são sócios, né, das Ferragens Primos, Uhum. né? E eu observo que muitas das vezes você vai mais na parte de relações públicas Isso. e o Vitor fica mais na Mais parte tímido. né, interna, Isso. na parte de atendimento. E isso aí me leva a fazer uma pergunta nessa transição que vai ser inaugurada, daqui a pouco a gente vai falar a data. O que o cliente pode esperar dessa nova fase das Ferragens Primos? Né? Porque até então ele conhece um atendimento, né? Há quantos anos na parceria? A parceria que Da ABC com Ferragens Primos? foi 6 anos. 6 anos. Então agora a vida nova, a Uhum. partir da nova loja, o que ele pode esperar da Ferragens Primos? Eu acho que, igualzinho, a gente preza muito, eu e meu irmão, o atendimento, né? O diferencial nosso, a gente fala hoje, é atendimento e agilidade no atendimento. Então, assim, eu acho que o grande diferencial que a gente proporciona para o cliente é atendimento e variedade de mercadoria. Então, assim, e a gente, mesmo mudando de ponta, coisa, a gente vai focar mais no atendimento via WhatsApp, via telefone, entrega. A entrega nossa é rápida. Se precisar de um reparo na sua casa, você ligar, rapidinho vai estar lá. Então, assim, o diferencial nosso na cidade que eu vejo é atendimento e essa agilidade. O Vitor fica muito na loja. O time de vocês é muito bem capacitado Tem. e vocês estão afinados, né? Tem que estar afinado, né, para poder conhecer os produtos, para poder logo o cliente chegar e saber o que ele precisa e entregar o melhor. É porque o vendedor, muitas das vezes, ele dá a dica o que que precisa, né? Sim. Eu, por exemplo, não manjo nada. Eu falo o problema e ele me apresenta a solução. Isso aí. Né? O time está empolgado? Como é que está o clima na loja para a estreia da nova casa? Ficam doidos para saber, para ir, para poder... tudo que é novo vai ser bom. Eles estão empolgados para ver como que vai ser. Todo mundo está ansioso. Agora, onde que está localizada a nova loja e qual a previsão de inauguração? Já podemos falar? Já pode falar, já. Então, a previsão de inauguração nossa é dia 4/5, 4 de maio, uma segunda-feira. A partir das 7h30 vai estar aberta ao público. E ela vai ser inaugurada ali ao lado do fórum, na esquina da Idarina Gomes, com a Geraldo Campanha. Essa aí, do centro, sentido Bela Vista, antes do fórum, a loja de esquina. Então o fórum fica como referência principal, né? Isso aí. E ela ainda está dentro do eixo central da cidade, né? Correto. Porque passando ali pela
pela travessa do Sicredi, você está bem dentro ali daquele local, e pela Rua da Exposição também, quem vem pela José Pérez Rodoviária, está muito bem localizado, né? Próximo. Pode falar. Quem tiver na área do centro, por sentido Quinta Residência, Praça da Bandeira, se for lá, ele vai, não precisa nem ir lá no Bela Vista, vamos falar assim, virar lá no viaduto. Ele vai, vira dali na Goma, já volta, retorna para o centro. Então, assim, é um meio termo ali que vai atender tanto o centro quanto todos os bairros. O que muda em relação à estrutura atual? Eu fiz uma pergunta aqui em off, né, em relação ao estacionamento, porque quando vocês foram para Getúlio Vargas, vocês conseguiram um estacionamento que hoje em Leopoldina é um fator muito importante no comércio, né? Então, o estacionamento tanto faz, não só para a gente, para todo mundo em Leopoldina, é um caos, né? Que a gente fala um caos porque a gente não consegue vaga para parar. A gente foi para Getúlio Vargas com a esperança que a gente ia ter um estacionamento dedicado, né? Mas a gente ficou sabendo, até então eu não sabia, depois que a gente foi para lá a gente ficou sabendo que a calçada rebaixada não pertence exclusivamente ao estabelecimento. Que com isso trouxe uns transtornos para a gente mesmo na Getúlio Vargas, que o pessoal ia lá, parava o carro, deixava o carro o dia inteiro, e o cliente queria parar para ir na loja, não tinha vaga exclusiva para a gente, e a gente não podia fazer nada, porque pela lei a gente não pode fazer nada quanto aquilo. Então, assim, o que mais fez a gente tomar a decisão é nessa nova loja a gente vai ter um estacionamento no segundo andar exclusivo para cliente. E como é segundo andar, é um acesso só, o estacionamento não é permitido outras pessoas pararem no estacionamento. Então, assim, a grande novidade que vem é estacionamento exclusivo para cliente o dia inteiro. Então, e ele é no segundo andar, a rampa ficou uma rampa de fácil acesso e é um diferencial, acho que a gente tem aí, mesmo no centro congestionado que tem hoje em dia, previsão de vir a área azul, que a gente talvez tenha aí, mas a gente vai ter esse diferencial que é o estacionamento para cliente. Muito bem. E agora, vocês poderiam descrever como é que será a experiência do cliente nesse novo espaço? O que vocês estão imaginando? Eu sou o cliente, vou chegar na nova loja Ferragens Primos. O que vai acontecer? Então... Ou quer aguardar surpresa? Não, acho que não é surpresa, não. Vai ter como já é de praxe nossa, tem um grande self-service, para a pessoa escolher o que ela quer. Tem a dificuldade, geralmente a pessoa às vezes sabe o que ela quer, mas não sabe onde que está e como que é. Então vai ter o atendimento justamente para ajudar os clientes a ser bem atendido e levar o que ele precisa. É porque você já tem um mostruário muito arrojado, né? Então, a gente vai ter, a grande maioria das mercadorias dos produtos vão estar tipo o mercado, né? Vai estar nas gôndolas e o cliente vai ter o próprio acesso. Ele pega uma ferramenta, pega um martelo, pega uma chave de fenda, vai estar ali. E a gente vai estar assessorando. Então, assim, os materiais que, vamos falar assim, que talvez os clientes não sabem por nome, as coisas, vai ficar na retaguarda. E os materiais mais comuns, mais vendidos, vai estar na frente e o cliente chega, pega, leva no balcão e paga e vai embora. Então é bem rápido, né? A dinâmica é bem rápida. Inclusive, isso aí vai dar um certo ritmo também no estacionamento, né, de automóveis, né? Comprou, vai embora, fica tranquilo. Porque hoje em dia tempo é dinheiro, e o tempo está escasso, né? É verdade. Parece que está voando o tempo. O perfil do consumidor está passando por uma modernização, uma atualização, né? Inclusive com as vendas online, eu estava falando sobre isso, eu procuro incentivar muito, através do nosso trabalho na comunicação, que as pessoas prestigiem o comércio local. Isso aí. Né? E, por sua vez, quando o comércio local percebe que ele também tem que estar presente no mundo online e pensando na dificuldade do consumidor chegar até a sua loja, no caso de vocês, por exemplo, o estacionamento, isso aí tende a dar certo, né? E a gente torce para que dê certo. Vou partir para outro ponto. Vocês hoje são uma referência no setor, né? Inclusive, vale registrar aqui que o Vinícius, ele é o vice-presidente da ACIL, que é a Associação Comercial Industrial e Serviços, Agropecuária e Serviços de Leopoldina. Então, o Vinícius e o Vitor podem me falar agora, não com o objetivo de se engrandecerem,
mas de demonstrar para quem está nos assistindo o quão importante é uma empresa como Ferragens Primos. Quantos empregos diretos e indiretos vocês geram atualmente na cidade, contribuindo para o desenvolvimento do município? Vamos lá, então, a gente tem 12 funcionários, ao todo, são 12 funcionários diretos. E fora isso, a gente tem uma gama de profissionais indiretos, bombeiro, eletricista, Sim. próprio pedreiro. Então, assim, a gente indica esses profissionais estão presentes ali todo dia na loja. Então, assim, eu acho que a gente contribui 12 famílias que dependem do nosso comércio para manter a família deles, que a gente fala que a Ferragens Primos é uma grande família. Eu sei que tudo tem posição hierárquica, a gente é patrão, os outros são empregados, mas a gente considera ali todo mundo como igual. Tanto a gente já teve, eu já tive há 19 anos, o Vitor também, do outro lado, como empregado. Então a gente sabe valorizar o empregado. Então, assim, a gente nem fala empregado, a gente fala colaborador, né? A gente sabe dar valor a ele. Isso aí eu acho que é um grande importante também, dar o valor o cara que está ali todo dia com nós, contribuindo com o nosso sucesso. Porque o nosso sucesso não é só nós dois. Sim. Depende de cada um. Deus da faxineira, da menina que faz o café, do pessoal que dá entrega, do cobrador, de todo mundo. Então, assim, é um grande elo entre todo mundo. Quando vocês falam em 12, né, e são os diretos, colaboradores diretos, mas você chamou atenção para um aspecto muito importante, porque você precisa de um eletricista, de um bombeiro hidráulico, de um pintor, né, de um pedreiro, um marceneiro, já que vocês trabalham com esse tipo de material. Então, essa mão de obra especializada também é muito beneficiada, né? Isso aí. E vocês trabalham com profissionais de qualidade, experientes também, né? Então, aí a gente já tem alguns que a gente é acostumado a indicar, tem profissional que fica lá na loja talvez, vou lá tomar um café e lá ele consegue fazer o negócio dele. É o ponto. É o ponto. Ele tá lá, eu chegar, tá precisando do bombeiro, tá aqui do lado, tá precisando do eletricista, tá ali. Então, assim, a gente consegue ajudar um pouco também. Qual a importância de empresas como a de vocês para a economia local? O que vocês pensam disso? Eu acho que, assim, Leopoldina, ainda mais Leopoldina, que a gente não tem grandes empresas, grandes indústrias. E a gente praticamente, Leopoldina, se você for ver, tem a da Mata, tem a Pif-Paf, tem a APA e no mais são empresas... A LAC. São empresas... Então, a Leopoldina, ele gira em torno da agropecuária, que é o meu ponto de vista, e do comércio. Você vê que o grande diferencial da Leopoldina é o comércio. Então, assim, uma empresa igualzinha a gente contribui muito para o desenvolvimento da cidade, tanto faz como pagando imposto, gerando emprego. Então, assim, isso contribui muito. Os profissionais liberais, né, dependem, né, também de comércio como da Ferragens Primos. A gente tem falado muito disso aqui. Há poucos dias nós entrevistamos o Dr. Evandro Guimarães, das fazendas do Baza, né? E nós comentávamos também com o Marco Junqueira, que assumiu a presidência da Copeleste. Da Copeleste, exato. E a gente sempre fala do potencial do turismo, né, dos eventos, uma vez que nós não temos reconhecidamente grandes empresas no sentido de serem atraídas, como é um clamor popular de longa data, mas não atrai nenhuma grande empresa. Não, é porque talvez a nossa característica e a vocação seja exatamente a pecuária leiteira, a fruticultura, o gado, né, de corte e o turismo, né, com as nossas belezas naturais, os eventos, a tradição na cultura. Então, uma coisa vai talvez recompondo ou equilibrando a balança regional, né? Porque Leopoldina tem a seu favor também a BR-116, né? Bem localizada. Bem localizada. Nesse contexto, já agora, mas também na nova loja da Ferragens Primos, vocês vão atender área rural do município, áreas rurais de cidades vizinhas, outras cidades, vocês fazem entrega, como é que é isso? A gente faz entrega em um perímetro, vamos falar, de Recreio, Laranjal, Agirita, né, que é as cidades em voltas menores, né, a gente não faz Muriaé e Cataguases porque lá já tem um comércio forte, né, vamos falar assim, mas a área rural de Recreio, Laranjal até Agirita a gente atende plenamente, entendeu? E
a questão da BR, isso acho que facilita a gente, né? Até para a gente receber mercadoria e para poder escoar a mercadoria. Muito bem, está cansativa a entrevista? Não, tá de Não. boa, tá de Vamos boa. fazer um tempinho aqui, né? Vamos destacar também os nossos patrocinadores, né? Agradecendo a eles pelo apoio. E em 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, a gente retorna com essa entrevista com o Vinícius e o Vitor Anzolin, das Ferragens Primos. Eu juro que vim só pra almoçar. Mas aí chegou o prato, depois veio a sobremesa, e aí quando percebi, fui ficando. Porque a Stone tem esse poder, né? Você vem achando que é uma refeição e sai chamando de experiência. É bonito, é gostoso e dá vontade de repetir. Então, se alguém te ver por aqui de novo, finge que é coincidência, tá? Todo sábado e domingo, abrimos para o almoço e durante a semana aquele jantar que só a Stone tem. Seja bem-vindo à sua futura casa no bairro Eldorado. Esta charmosa residência linear oferece conforto, praticidade e muito espaço para viver bem. Logo na entrada, você encontra uma bagagem ampla. Ao adentrar, a sala espaçosa convida para momentos de descanso e convivência e uma cozinha funcional, ideal para preparar suas melhores receitas. A casa conta com 3 quartos, sendo uma suíte privativa, além de um banheiro social que atende perfeitamente às demais áreas. E para completar, a área externa com gramado é um verdadeiro convite ao lazer. Seja para montar um espaço gourmet, criar um jardim ou deixar as crianças brincarem à vontade, aqui você escolhe como aproveitar. Não perca a oportunidade de conhecer esse imóvel. Agende sua visita e venha se encantar. Estamos de volta com o Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, aqui recebendo hoje 2 empresários, grandes empresários de Leopoldina com projeção regional. Refiro-me ao Vinícius e ao Vitor, irmãos da família Anzolin, proprietários das Ferragens Primos em Leopoldina. Eu retomo essa segunda parte já pedindo ao Luiz Felipe, nosso técnico desta noite, para colocar na tela algumas imagens que nós selecionamos das Ferragens Primos, do trabalho de vocês. Aí vocês já com os preparativos, né, Vinícius? Está lá a nova sede, ali em breve as novas instalações, tudo feito com muito capricho, e não poderia ser diferente, porque eu conheço o trabalho de vocês. E ali, ó, tá vendendo peixe também, né? Você está tocando a obra? Sim, eu que Vinícius? estou tocando desde o começo, desde a fundação, que é uma perspectiva aí de um prédio depois de 5 andares. E eu estou desde o começo acompanhando, desde a fundação, acabamento, assentando piso, fazendo parte elétrica, aí, né, fazer gosto de outro, né? Esqueci o nome. O Vitor também põe a mão na massa? Ali não, tava mais na loja, né? Ali Você fica na loja Loja, enquanto eu. ele vai lá, né? Senão... Aham, olha lá. Aí na O loja, Vitor no é. balcão aí, comandando a galera, né? E aí o testemunho do material de qualidade, do atendimento, do espaço amplo. A gente fica muito feliz em poder fazer essa entrevista hoje e mostrar o trabalho de vocês, né?
Vamos retomar aqui as imagens. Eu agradeço ao Luiz Felipe por ter colocado aí para gente essas imagens, ilustrando, né, um pouquinho do trabalho de vocês nas ferragens Primos. E agora uma avaliação mais específica. Como é que está o setor de materiais de construção e a construção civil em Leopoldina hoje? Eu acho que, assim, ela está se mantendo num alto padrão, e assim, alto padrão que eu falo assim, é difícil hoje em dia alguém chegar lá e falar assim, tem pedreiro para indicar? Então, assim, a gente vê que tá aquecido porque a gente não vê profissionais praticamente parados ou procurando emprego na construção. A gente vê que tem grandes obras, grandes prédios saindo na cidade, mas o que mais sustenta, eu acho, o comércio local são as pequenas obras, né? Que o cliente do dia a dia, de uma reforma pequena, de um reparo de uma torneira, de uma fechadura, isso traz muito resultado para a gente. Então, assim, as grandes obras são boas para a cidade, geram empregos, também geram venda no comércio local, mas o que, tirando que hoje, de uns 4 anos para cá, a gente tem grandes prédios, mas antigamente o que mantinha a gente é a família, o pessoal do dia a dia. As reformas, as manutenções, né? Isso aí. Muito bem. Agora, e o que mudou na observação de vocês no comportamento do consumidor? Eu acho que o consumidor hoje está bem mais exigente. O consumidor hoje tem mais conhecimento que um tempo atrás, porque ele pesquisa antes de comprar, ele pesquisa para que serve aquele produto, qual a finalidade. Então, assim, o cliente hoje é mais exigente mesmo, entendeu? Que é qualidade. Que é qualidade. E agilidade também. Agora, os produtos também, eles estão se mantendo, acho que boa parte deles lá no topo, em termos de, como diz, o sarrafo lá em cima. Sim, né? a régua subiu, né? Porque, assim, hoje em dia você tem ferramenta para tudo. Antigamente, pedreiro vivia de um nível ao nível de mão, um prumo e uma colher. Hoje em dia tem nível a laser, ferramenta para cortar, fazer tudo. Então, assim, o nível de ferramentas e de materiais subiu muito. O sarrafo só vai subindo cada vez mais. E a qualificação da mão de obra? Também, porque assim, para você falar assim, pilotar não, mas manusear uma máquina, uma coisa, você tem que ter conhecimento, tem que ter técnica. Então, assim, a mão de obra está qualificando também junto. E quais são os principais desafios de empreender nesse segmento atualmente? E eu acho que como um comércio local que a gente um pouquinho a concorrência com o marketplace, com as internet, as vendas online hoje em dia, que talvez o cliente não quer sair de casa e quer comprar pela internet. E a gente deixa um recado aqui, se você não quer sair de casa, quer comprar pela internet, ligue ou WhatsApp, que a gente também vai mandar o produto com a mesma agilidade. Então, eu até quero fazer um adendo aqui, nós mencionamos algumas empresas, e eu acho que é oportuno também eu acrescentar, porque vocês, ao falarem da questão do online, eu queria incluir a Mouragro. Eu visitei a Mouragro recentemente, né? Quero até mandar um abraço para o Cláudio Moura. Há uma sala com dezenas de colaboradores trabalhando online, né? Cresceu atendendo o muito Brasil na cidade, todo, né? Isso. E é uma marca também que nos enche de orgulho. E aproveito para fazer também a menção de outra. Ela é nacional e tem o DNA em Leopoldina, que é a Energisa, né? Também, que é Sol outra e neve. referência. Sol e neve, aí a gente Qualidade. a gente já vai lembrando das grandes marcas de Que às vezes Leopoldina. a gente né? acaba... Não... A própria Stone House, que é a nossa patrocinadora, está dando um show, né? Em termos de atrações. Nós vamos divulgar depois também o Detonautas e Nenhum de Nós, que são as próximas atrações. Temos aí o Belo, que nós já divulgamos, e a coluna do Serginho França, principalmente, está cobrindo muito esses eventos na Stone House. Então, reforça aquela teoria também do equilíbrio do turismo, dos eventos, né, como um fator que atrai o público para Leopoldina. E o público é o público consumidor, né? Isso aí. Bom, olhando para frente, quais são as perspectivas para o setor ao qual a Ferragens Primos pertence, que é o setor de materiais de construção, acabamentos, etc. Eu acho que a perspectiva é de melhora, que a gente tem uma perspectiva, eu sou muito otimista, tudo que eu vou fazer, eu acredito naquilo que vai dar certo.
Minha esposa até brinca, você nunca pensa que vai dar errado. Não, eu só penso que vai dar certo e vai dar certo. Então, assim, a perspectiva é cada vez mais a gente vai ter mais ferramentas, mais tecnologia envolvida e com isso o cliente vai conseguir fazer o próprio cliente vai fazer o seu serviço de uma maneira mais fácil. Então, a gente ainda tem umas brincadeiras hoje em dia que o pedreiro é um profissional do futuro que vai ser mais valorizado, que não, a escassez de mão de obra, a gente fala pesada, né? Está sendo, não só em Leopoldina, mas no Brasil inteiro já está tendo uma escassez de mão de obra, desse tipo de mão de obra. E isso, assim, isso agrega, porque, assim, talvez o cara não tem nada que fazer, eu vou comprar uma chave de fenda e eu mesmo vou apertar um parafuso. Então, assim, a perspectiva é de melhorar. Tá. Com essa experiência, 20 ou 25 anos que eu posso considerar de experiência que vocês têm? Pode falar 25 anos. 25 anos, né? Qual conselho ou quais conselhos vocês dariam para quem deseja empreender? Hoje em dia, Aprendizado é todo dia. Convivência do dia a dia, todo dia se aprende uma coisa nova. Não adianta achar que sabe de tudo, mas todo dia está se aprendendo alguma coisa Não tem nova. bola de cristal, não tem fórmula. Não tem fórmula. Todo dia é aprendizado. você vai aprendendo com o próprio cliente o que você tem que melhorar. Porque quando você pensa, você pode fazer curso, tudo, senão que você chegar na prática é uma realidade. Então, assim, o próprio cliente, ele te ensina a trabalhar como você vai trabalhar melhor. Então, assim, eu falo que para quem quer empreender, escute o cliente, escute uma opinião para poder pôr em prática. Bom, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os clientes e para a população de Leopoldina, nesse momento que é muito importante, claro, para a cidade, para a região, mas para vocês, para a família, que é um grande passo que Ferragens Primos está anunciando, eu acho que formalmente num programa pela primeira vez. Isso aí. Eu acho que é um orgulho, como você falou, a gente não é se valorizar, mas é um orgulho muito grande meu e do meu irmão, para saber de onde que a gente veio, aonde a gente está indo. Eu falo assim, para a população, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Eu falo que sim, o melhor meu, o melhor do meu irmão. A gente está fazendo uma loja linda. Eu vou falar com vocês, vai ficar uma das lojas mais bonitas de Leopoldina em questão de estética e de atendimento por dentro. E eu espero que possa contribuir com o atendimento para todo cliente, para todo mundo que puder ir lá nos visitar. Como você falou, é em primeira mão, dia 4 de maio, no restaurante aberto. E uma coisa que eu deixei de escapar, que você perguntou várias coisas, uma das coisas que a gente faz mais e a gente aprendeu a fazer lá atrás na pandemia, a nossa loja abre 6h30 da manhã. Você perguntou, a gente já atende pessoal rural, os primeiros clientes nossos são os profissionais que estão indo para o trabalho e o pessoal que está indo para o sítio, para as fazendas. Então, o recado também deixa aqui é que todo dia vocês podem passar na loja a partir de 6h30 da manhã, a loja está aberta, até às 18 da noite, talvez a gente estende um pouquinho o horário, mas assim, o diferencial também está ali 6h30 para atender o primeiro cliente. E esse é um baita diferencial, né? Tem dia que a gente comenta assim, tem dia que os primeiros clientes, não sei atender, traz tanta alegria para o cara ficar satisfeito de poder passar ali e comprar aí o serviço dele, que a gente toca o resto do dia feliz. Deixa eu fazer, não é uma brincadeira, mas é um carinho, né, com vocês, porque você é mais extrovertido, o Vitor é mais quietinho, né, mais mineiro. Mineiro. Mas eu percebo que quando você fala em nome da família, fala aí. em nome do seu irmão e fala do êxito que vocês têm alcançado, você parece que volta na sua história e lembra da roça, lembra dos seus pais de tudo, e traz essa emoção à tona, né? E isso aí, eu acho que isso aí que movimenta eu, meu irmão, não é só a emoção, é saber de onde que a gente veio, a gente ainda continua aquela família lá humilde, lá da roça. E a gente poder valorizar aquilo que é a nossa raiz. E o que a gente mais valoriza são pessoas humildes, a nossa raiz. Então, isso aí que dá força para a gente vencer na vida. Realmente. O momento de emoção, realmente, no finalzinho aqui dessa entrevista, né, Vitor? E antes da gente encerrar, eu quero só justificar que se porventura o nosso público ouviu alguma música de fundo, é que nós estamos fazendo esse programa no período do Moto Rock, Correto. aqui em Leopoldina, né, que é outro grande evento. Ô, Vitor,
Eu queria que você deixasse também a sua mensagem, né, nessa despedida aqui da entrevista, para o cliente das Ferragens Primos, para o internauta que está acompanhando essa entrevista. Fique à vontade. Sim, a gente está tentando conseguir o melhor preço, melhor produto, tentando inovar, que cada dia tem um produto novo no mercado. Talvez uns vão à frente, outros não têm uma saída boa. Paro por ali, mas todo dia a gente tenta procurar o melhor para satisfazer os clientes. Essa relação qualidade-bom preço, né? Isso. Tem hora que eu falo que o bom preço e a qualidade não andam juntos, mas a gente vai fazer o possível para poder que a qualidade e o bom preço vão andar juntos. Porque você não consegue fazer um produto de boa qualidade com um material ruim. Então a busca é pela boa qualidade, pelo bom preço e certamente com o melhor atendimento. Sim, o melhor atendimento já está aí já para todos. Muito bem. Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês dois, né, pela presença aqui no nosso Pode Ver. Desejar sucesso Obrigado. a vocês dois, a todo o time lá das Ferragens Primos, nessa nova caminhada, nessa nova loja. Vamos confirmar aqui o dia da inauguração, o horário e o endereço. Dia 4 de maio, às 7h30 da manhã que a gente vai abrir para o público. É na esquina da Geraldo Campanha, número 160, com a Idalina Gomes, antes do fórum. Ao ladinho ali do fórum. Isso aí. Né? E vai ficar fácil de identificar. Vai ver uma loja ampla, de vidro, toda moderna. Então, assim, na hora que o cliente estiver passando na rua, ele já vai saber que ali é a Ferragens Primos. Muito bem. Olha, gente, foi uma conversa muito rica que mostra como o trabalho, visão e a coragem fazem a diferença no empreendedorismo. Muito obrigado, Vinícius. Né? Mais Eu uma que vez, agradeço, Júlio, pela sucesso. oportunidade de estar aqui presente hoje. O Vinícius, que é também um vencedor também no esporte, né? Isso aí. Qualquer dia temos que fazer uma matéria aqui sobre as suas caminhadas aí mundo afora. Isso aí, Né? mais outra maratona. Obrigado, Vitor. Sucesso para você e para sua família. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu. Boa noite. Gente, fica o convite para todos vocês acompanharem essa nova fase das Ferragens Primos e, claro, prestigiarem a inauguração da nova loja. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu peço para você compartilhar, curtir, comentar o nosso podcast, que é o podcast do jornal O Vigilante Online, porque é muito importante esse seu apoio. Agradecendo também a presença do Serginho França, nosso colunista social digital do jornal O Vigilante Online, que vai publicar na sua próxima coluna detalhes dessa entrevista e eu acho que estará presente também, né, Serginho, na cobertura da inauguração, né? Sim. Ele está com a agenda cheia. E agradecer aos nossos patrocinadores, a Stone House, agradecer Toledo Conservadora 24 Horas, Cabral Negócios Imobiliários e aos nossos apoiadores César Lopes, Máquinas e Implementos Agrícolas e Instituto de Gastroenterologia Dr. Luiz Augusto Cabral. Siga o jornal O Vigilante Online nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa região. E quero agradecer ao Luiz Felipe, que está aqui na técnica, e ao nosso editor Júlio Cabral, do jornal O Vigilante Online. Hoje não tivemos aqui a presença do Zé Augusto Cabral, em reunião lá em Juiz de Fora, mas estará conosco, se Deus quiser, no próximo podcast. E a gente se vê na próxima semana. Boa noite e até lá.